Que bom que você chegou aqui nesse episódio dessa série de estudos das parábolas de Lucas. Se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, convido você a explorar o canal e a assistir os demais episódios. Hoje, a parábola do servo obediente, Lucas 17, a partir do verso 7. Antes da gente entrar no texto de hoje, essa parábola, como todos os textos bíblicos, é importante que a gente traga à luz de outros textos sobre ela. A temática é de servo. O que outros textos têm a dizer a respeito disso? Bom, são os textos que tratam da mesma temática, Senhor, servo. E essa parábola faz parte, então, dessa coleção. Essas porções do texto, do capítulo 17, que a gente tem antes e depois dela, elas não são de importância interpretativa, essas porções, apenas para indicar o auditório a quem a parábola foi dirigida. Ela foi dirigida aos discípulos. Olha o que diz o texto, eu vou ler na NVT. Quando um servo chega do campo, ele acabou de cumprir ordens, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Esse servo ele precisa ser recompensado? Segue o texto. Não. Ele diz: prepare minha refeição e apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Continue fazendo o que você é chamado a fazer, servir. Você é um servo. Você pode comer depois. Depois você serve a você mesmo. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Por cumprir suas ordens? Por fazer o que era sua obrigação? Da mesma forma vocês obedecem e devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Precisamos ser recompensados? Antes da gente olhar para esse texto, como eu disse, a gente vai olhar para um outro texto que traz um equilíbrio para a visão dessa temática servo-senhor. É um texto que está em Lucas 12, a partir do verso 35. Lucas 12, a partir do verso 35, que diz, presta atenção, eu vou ler aqui também na NVT, o texto diz: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. Preparem-se, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Estejam preparados, porque o Senhor vem. Então poderão abrir-lhe a porta. São servos que servem, está pronto para conduzir este Senhor para dentro, prontos a servir, e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Duas maneiras de dizer a mesma coisa. Prontos, aguardando o seu retorno. São servos benditos. E aqui o clímax desse texto. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, o Senhor se prepara, indicará onde vocês se sentarão, os servos sendo honrados, e os servirá enquanto estão à mesa. Por que o clímax? Porque aqui o Senhor se coloca para servir. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele vem. Ele recompensará os servos que estiverem prontos, os servos benditos. Então a gente tem os servos se preparam para servir o Senhor. Os servos esperam para servir o Senhor, a volta do Senhor ela é esperada. Os servos são benditos por sua vigilância, porque estão prontos esperando. O Senhor vem, mas ele se prepara para servir os servos. Servos tomam lugar à mesa. Por que aqui é o clímax? Porque no Oriente Médio, esses papéis tradicionais de servo e senhor eram bem definidos. Nunca se ouviu falar de um senhor que servisse seus servos. Então essa é uma inversão dramática e foi dramatizada por Jesus em João, né, no trecho que a gente lê
de João 13, de 3 a 5, que é Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? Aquele que está preparado e disposto a servir, espera pacientemente o desfecho final do governo divino, vai ser recompensado por isso. Aquele que está nessa posição de preparado, de expectativa, disposto a servir, e vai se descobrir então servido por aquele a quem estava esperando servir. Olha que inversão, como esse texto precisa ser trazido para junto do texto de hoje, de Lucas 17. Mas essa imagem, lógico, vista separadamente, poderia sugerir uma inversão grosseira dos papéis, né? Do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Ele está entre eles como Senhor que serve. De fato, como servo deles, mas ao mesmo tempo ele continua sendo Senhor. E eles precisam lembrar que são servos. É isso que diz, então, o texto de Lucas 17 que a gente acabou de ver. Voltando, então, para esse texto de Lucas 17, é claro que aqui Jesus está pegando uma relação reconhecida, uma relação do seu tempo, do seu contexto, a relação de servidão, e dizendo que dentro dessa realidade é possível, sim, que um servo sirva um senhor que seja nobre. Ou como diz a lei, que um servo poderia chegar no dia da sua libertação e dizer que preferiria continuar servindo a esse senhor porque ele é nobre, ele o tratou de tal forma que ele continua preferindo ficar nessa posição de servidão. Então, dentro desse contexto, essa imagem pode ser usada, Jesus usa essa imagem do seu tempo, do seu contexto, para falar da relação entre o crente e Deus, né? Aqui é esperada aquela mesma reação que a gente já viu em outras parábolas, quando ele pergunta aqui: e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? A gente já viu isso antes, a resposta é não, claro que não, onde já se viu um Senhor agradecer o seu servo por aquilo que ele fez de obrigação, por ter cumprido com as suas ordens. Não é imaginável isso, né? A gente precisa entender, e é sempre essa luz que o Kenneth Bailey traz, que aqui não se fala, parece, né, que o servo chegou no final do dia, exausto de trabalho, ainda precisa servir o Senhor, ainda tem que esperar o Senhor comer para depois ele então poder se servir. Mas não, é uma refeição que acontecia à tarde, ali por volta das 3 horas da tarde, fazia parte das obrigações desse servo. O que está se pedindo não é nada que vá além, é para que ele cumpra aquilo que ele é chamado a cumprir, a sua obrigação. E o Senhor é o Senhor, ele não é igual ao seu servo. Jesus come com os discípulos, com os pecadores. Os discípulos são chamados de amigos e não de servo. Jesus está à porta ansioso por comer junto com quem abrir a porta, mas isso não quer dizer uma igualdade fácil. Isso não quer dizer que entre o mestre e o Senhor e seus discípulos existe essa igualdade fácil. E é esse contraponto que, quando a gente pega Lucas 12 e Lucas 17, a gente consegue ter de todo o texto, né? Dessa temática Senhor e servo. O servo tem merecimento especial porque fez o que deveria ser feito, é a ideia repetida aqui. E a intenção é de que a gente se identifique com esse servo, se coloque nesse lugar, entenda a nossa posição nessa relação. Em Lucas 1, 30, verso 30, quando diz que Maria encontrou o favor do Senhor e então, porque ela foi favorecida por esse Senhor, ela conceberia e daria à luz a um filho. O fato dela ter gerado este filho não é porque o Senhor lhe devia o favor, mas porque ele foi ao seu encontro, se comprometeu com ela e lhe agraciou dessa forma. Então o favor foi uma dádiva. O fato dela ter gerado Jesus Cristo foi uma dádiva, um presente. Diferente aqui da parábola, né? O que está se falando é de trabalhos realizados que não geram créditos, né? O servo que serve por servir
Ele não está contabilizando créditos com o seu Senhor. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. E o Kenneth Bailey diz que quando o texto diz, né, você deve dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ele pergunta, parece exagerado, porque afinal de contas, esses servos cumpriram com o seu dever. Mas o ponto aqui, lembra que a gente tem que se identificar com os servos, é nos lembrar que não há, o texto nos lembra que não há merecimento. Nós somos servos a quem nada se deve. Somos servos, ele vai dizer, e não temos necessidade, nós estamos supridos nessa relação, porque o servo, o Senhor a quem servimos é um Senhor nobre. Paulo chama a si mesmo de escravo de Jesus Cristo. E é claro que isso tem uma conotação positiva. O discípulo não é um empregado que pode trabalhar e esperar pagamento. Ele é um escravo de quem o Senhor aceita total responsabilidade e que goza de total segurança. E que ao mesmo tempo trabalha pelo senso de lealdade, de dever. Não com esperança de ganhar recompensa, mas de cumprir o seu dever. Qual é a motivação do meu serviço? Isso é dúvida antiga que Satanás lança sobre Jó. O ser humano é capaz de servir ao Senhor desinteressadamente? Nesse lugar onde a parábola nos fala, vamos dizer no final, fizemos o que tínhamos que fazer sem esperar recompensa? Jó, né, quando Satanás levanta essa dúvida, ele está querendo, na verdade, levantar uma dúvida sobre qualquer homem. É possível esse serviço desinteressado, né? Essa ideia de que nós podemos acumular crédito junto a Deus é derrubada nessa parábola. Isso não é possível. Coisa recorrente nas parábolas é isso, essa renúncia, essa chamada que a gente renuncie a qualquer justiça própria. Não há meios de ganhar méritos em relação ao nosso Senhor. Então o texto é para que a gente se coloque nesse lugar, né, de entender que a gente cumpre com os nossos deveres, né, sem esperar sermos gratificados por isso, mas como a gente viu, a gente não faz, né, reivindicações, mas a gente vê que no texto de 12, que esses servos prontos, que estão servindo, aguardando ao seu Senhor, no fim serão chamados a sentar à mesa, serão servidos pelo seu Senhor. É claro que isso é um alerta contra uma relação utilitária contra Deus, uma relação onde a gente precisa sondar os nossos corações, as nossas motivações e nos perguntarmos por que servimos, né? A gente tem vivido um tempo muito difícil de sofrimento, de perdas, e esse vazio afeta os nossos afetos. O pastor Ricardo Barbosa, no seu livro Caminho do Coração, ele diz que o centro da nossa espiritualidade está nos nossos afetos, que nascem, claro, do nosso coração. Amar a Deus com todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, é um amor que nasce do coração. Então, quando Satanás duvida de Jó, como eu falei, ele não duvida do seu conhecimento, de que Jó conhecesse a Deus, mas do seu amor. E ainda citando o pastor Ricardo Barbosa, ele diz que na vida espiritual nós somos levados a tirarmos do coração o que há de melhor e oferecermos ao nosso Senhor, nossos melhores sentimentos, nossos sentimentos mais nobres e puros, e dedicá-los nesse lugar de serviço, de adoração ao Senhor. É um amor purificado e testado, especialmente quando as muletas nos são tiradas, quando não há sinais visíveis do favor de Deus, foi o que aconteceu com Jó. E é a partir desse lugar, onde a gente se vê pequeno, dependente, servos, a quem, repetindo o texto, somos inúteis e apenas cumprimos nosso dever, nós somos totalmente dependentes da graça, e nesse lugar nós somos também totalmente supridos. É claro que o nosso exemplo
Nosso paradigma sempre é Jesus Cristo exposto na cruz, vergonha, dor, sofrimento moral, espiritual, sem esses sinais visíveis. Eu imagino, né, como Satanás não lançou novamente sobre ele aquela dúvida sobre o amor de Deus, porque afinal de contas ele está abandonado, ele está sozinho, nem seus amigos mais chegados estão ali com ele. E nesse silêncio, né, nesse lugar onde Jesus Cristo cumpre com seu dever, dedica-se como servo ao seu Senhor, sendo obediente até o fim, entregando a Deus o seu espírito, é o exercício que a gente deve fazer recorrentemente, de entregar absolutamente tudo, a obediência, os nossos maiores afetos, os nossos melhores afetos. Ele amou o Pai até o fim, numa relação de submissão, de obediência, sem buscar recompensa ou retribuição. É sobre isso o texto de hoje, é de nos colocarmos neste lugar, de lembrarmos que nós servimos a um Senhor incomparavelmente nobre, que devemos estar dispostos a servi-lo com o que a gente tem de melhor, sem esperar recompensa, mas porque Ele é bom, cheio de misericórdia. O texto de Lucas 12 nos diz que um dia nos sentaremos à mesa e Ele mesmo nos servirá, se revelará de si mesmo a nós. Nós o veremos face a face em toda a sua bondade. É por isso que aguardamos, é por isso que servimos, por Ele, para estarmos diante dEle. Se esse episódio te abençoou, se essa parábola te abençoou, compartilha, continua acompanhando. Estamos aí na reta final e espero que você explore aqui o canal, descubra outros conteúdos e que Deus te abençoe.